Amém? Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, a gente vai orar. Obrigado, Deus. Deus, muitas vezes, embora não pareça, Deus, mas é uma responsabilidade muito grande, Senhor, falar ao povo, ouvir também, Senhor, ó Deus, a Tua palavra. Então te pedimos, Deus, que todos nós, meu Pai, desde o pregador, até, meu Deus, essa pessoa que visita este lugar, Senhor, desde o maior até o menor, Deus, que cada um de nós seja mais uma vez abençoado pela Tua palavra, Deus. Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor, para aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite mais uma vez. Deus, que como homens, meu Pai, Senhor, possamos refletir na Tua palavra. Senhor, como mulher também, como família, como casais, ó Deus, como jovens e adolescentes, enfim, ó Deus, que todos nós possamos, meu Pai, refletir naquilo que o Senhor há de nos dizer nessa noite. Oramos assim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus oramos e te bendizemos, Deus, por todas as coisas. Glória a Deus. Muito bem. Eu estava assistindo lendo sobre um documentário nessa semana e ouvindo também algumas outras pessoas comentarem sobre um presente que o México deu para os Estados Unidos, ou deu para a ONU, que serve como referência, tipificando o guardião da paz. Queria que eu projetasse para mim essa imagem aí. Deixa eu ver se dá para apagar aqui. Tá bom. Tinha que apagar lá atrás. Tá dando para ver? Tá dando para ver, mais ou menos? O Eric vai dar uma apagadinha lá. Por que a gente decidiu trazer esse assunto? É um assunto escatológico, mas a gente vê a importância, irmãos, de cada um de nós nos apegar mais a Deus. E o tema da nossa mensagem nesta noite é tempo de se proteger em Deus. O que eu falei? Está um pouco fraco, mas a gente pode melhorar. Vamos lá? Vou ajudar vocês. Tempo de se proteger em Deus. E eu estava vendo essa imagem é uma imagem de Apocalipse, aonde João viu essa imagem aí. É a imagem chama-se o Guardião da Paz, da ONU. Foi um presente do México, como eu já falei, para representar o Guardião da Paz. E essa figura está em Apocalipse, onde a gente vai ver daqui a pouco, que ela tem as patas de urso, dente de leão, cara de tigre, asas de águia. E eu estava vendo, e ela é uma figura bem colorida, típico daí dessas pessoas. Eu estava vendo isso, irmãos, e eu estava pensando como muitas pessoas estavam pensando, inclusive até muitos pastores, alguns teólogos. Acende essa luz de baixo para mim, por favor. Alguns teólogos estavam comentando. Aí, obrigado. E lá estava assim, pastores comentam. João usa a palavra para descrever a figura sombria do anticristo. E ele dizendo, acredito que alguns projetos pilotos do governo da besta serão e deverão serem
implementados apenas para fundamentar e dar sustentação ao futuro governo do anticristo do anticristo propriamente dito. Mas para um outro teólogo, irmãos, ele diz que a criação de um governo mundial estabelecido já é um ponto passivo para os conhecedores da escatologia bíblica. O tempo, quem e onde será, pode até gerar possíveis desencontros de pensamentos, mas o fato é que sim, haverá um governo mundial. Do outro lado, existe o poder das trevas que, por sua vez, trabalha para torná-lo mais claro e presente do modo deles. Diante disso, eles dizendo, vemos tudo se cumprindo e a recente estátua de um animal com aspecto semelhante a um leopardo assemelha-se com o que João viu no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. Ainda segundo o determinado pastor ou teólogo, no texto apocalíptico, a interpretação para esse animal é da pessoa do anticristo. O apóstolo João contempla, isso aí é outra pessoa dizendo, o apóstolo João contempla esta grande visão, cerca de 651 anos, da visão de Daniel. Daniel olha para o futuro dos séculos e vê leão, urso, leopardo e fera terrível. João olha, vê o passado e descreve o futuro. Besta, leopardo, urso e leão. Então, não se pode negar que a força do mal estão construindo todo um pano de fundo para estabelecer na mente e no coração das pessoas uma naturalização do mal, ou seja, tornam o mal tão comum que já não é percebido. E eu quero fazer um comentário aqui. Irmãos, essa figura, ela está viralizando, né? E isso tem sido um motivo de controvérsia no meio do povo evangélico do mundo todo. Agora, existe um fundo de verdade nisso tudo que a gente vê. Qual é? É chamar a nossa atenção. Fazer o quê? Chamar a nossa atenção. Só que chamar a nossa atenção para que a gente, além de ter a nossa atenção capturada pelas coisas que são criadas, ainda haja entre nós uma divergência ou uma discussão ou longas discussões no mundo todo a respeito de tais acontecimentos. Muito bem. Então, nós estamos falando sobre tempo de se proteger em Deus, amém? Tempo de se proteger em Deus, porque, irmãos, muitos virão de todos os lugares apresentando vários sinais que não evidenciam, de fato, o fim dos tempos, como a Bíblia declara. Mas isso, né, essas aparições, essas controvérsias, não devem ser motivo da gente ficar preocupado. O que a gente tem que se preocupar, de fato, é se a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção ou as nossas convicções estão, de fato, protegidas em Deus. Porque o que tiver que acontecer é iminente, vai acontecer, não tem jeito, tudo que está escrito vão se cumprir. Porém, o inimigo sabe que vai se cumprir e já está se cumprindo. A diferença, irmãos, entre nós e todos os que fazem a vontade do inimigo, é que para o inimigo e seus colaboradores, não haverá esperança, mas para nós tem esperança. Amém? Não há salvação para o adversário, há salvação para nós. Então, uma das coisas que o adversário quer fazer é chamar a nossa atenção para tudo que eles colocam, tirar a nossa atenção do caminho, nos fazer desviar.
nos fazer prestar menos atenção no que está escrito, ou nos fazer prestar menos atenção em Deus, buscar menos a Deus, se importar menos com as coisas de Deus, para que a gente se veja futuramente, irmãos, fora do contexto chamado salvação em Cristo Jesus. Amém? Você está aí? Então, existem alguns pontos que a gente precisa deixar bem claro e que deve fazer parte da nossa vida. Primeiro, não é apenas uma estátua colorida simbolizando poder, força, domínio, referência e supremacia, uma mera representação do mal escatológico. A naturalização do mal para atrair a atenção dos crentes para os símbolos, para os símbolos. Porque daqui para frente, irmãos, devido à viralização desse negócio, certamente, e você pode escrever isso vai virar estampa de camiseta, vai virar jogos de games, aplicativo de celular, enfim, isso para chamar a atenção das pessoas, e principalmente dos crentes, porque hoje em dia todo mundo gosta de um negócio colorido, né? Tem muitas cores, chama logo a atenção. É essa a intenção, chamar a nossa atenção para o que eles colocam. Porque, apesar deles, em alguns pontos, irmãos, evidenciar a verdade, é do modo deles, no tempo deles, da maneira deles, para tirar a nossa atenção, para mudar o nosso foco de direção. Daí o motivo que a gente precisa se proteger em Deus, todos os dias. Amém? E vamos continuar falando dessas coisas, porque às vezes nós colocamos a nossa atenção nas pandemias que ainda não terminou ou ainda virão, e nós esquecemos das mentiras por trás dessas coisas que tira a nossa atenção da verdadeira direção, tira os nossos pés do caminho. Nós não podemos nos perder de Cristo, queridos. Nós precisamos nos achegar mais a Deus. Temos falado muito sobre isso. Ponto 2, daqui para frente, isso se tornará tema de filmes, em séries, brinquedo de crianças, né? Como eu já falei, jogos de games, estampas de camiseta, aplicativo de celular. Então nós dizemos, cuidado, tornar o mal comum é concordar com o malvado. E nós vemos, irmãos, que antigamente a caveira era símbolo de morte, não era? Símbolo de morte. Quem olhava a estampa de caveira ficava temendo. Quando eu via uma caveira, e principalmente quando era cabeça de boi lá na roça, eu ficava com medo. Havia até um ditado que as pessoas falavam, que teve umas pessoas que passaram de noite, viu uma cabeça de boi lá na porteira. Aí teve um que falou assim, caveira, quem foi que te matou? Aí todo dia ele passava ali e falava, caveira, quem foi que te matou? Aí um dia ele escutou uma voz, foi a língua. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que as pessoas cultuam a morte. É comum hoje, roupa de grife. Você vê um caveira com brinco, com celular, caveira com isso, com aquilo. Nós estamos em tempos tão difíceis que as pessoas agora estão acreditando que a coruja, que era símbolo de sabedoria, agora é símbolo de morte. Porque diz que a coruja fica no cemitério, voando a noite toda, com o olho grandão, olhando as pessoas inventam coisas. As pessoas inventam coisas. E muitos de nós acreditam. Por um lado, elas fazem as coisas parecerem comum, natural.
E nós embarcamos, muitas vezes, nesta naturalização, ou nesta naturalidade, em que as pessoas encaram o mal. As pessoas não respeitam mais a morte. Irmãos, é fato que as pessoas não respeitam mais a morte porque elas conseguem andar no meio da estrada onde deveria passar só carro. As pessoas se expõem demais, se arriscam. Parece que as pessoas não têm medo mais da morte, porque estão naturalizando aquilo que é sobrenatural. Nós precisamos, irmãos, estar mais em Deus, justamente para a gente escapar dessas ameaças, porque nós não podemos, irmãos, tornar o mal como se fosse o bem. Nós não podemos acreditar em tudo que os outros acreditam ou nos impõem a acreditar, ou fazem coisas para que a gente acredite nessas coisas. Nós precisamos estar em Deus para sermos protegidos. Porque, irmão, se a gente não for protegido, nós não teremos sabedoria o suficiente para distinguir, para discernir e força para escapar das armadilhas. Você está aí? Glória a Deus. Aleluia. Tempo de se proteger em Deus, porque, se possível, vão enganar até os escolhidos. E uma das maneiras de enganar um escolhido é se passando por eles, ou por um deles. Em Mateus, o próprio Jesus disse, em Mateus 24, está escrito assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, os escolhidos. Olha, é por isso, irmãos, que a gente tem que estar mais protegidos em Deus, porque eles vão fazer coisa que nos irá, irmãos, nos fará acreditar que é verdade. E nós, automaticamente, havemos de perder tempo, discutindo. Empenharemos, inclusive até se a gente não estiver protegido em Deus, empenharemos a nossa fé, arriscaremos toda a nossa crença, empenharemos todos os nossos anos de vida cristã nas mentiras disfarçadas de verdade que ainda hão de se apresentar para nós ou para o mundo. Você está aí? Aleluia! Em 1 João, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, a palavra vai nos dizer, com todo carinho, o apóstolo João vai nos dizer assim, Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 18 a 22, e ele diz assim: filhinhos, é já a última hora, e, como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que manifestasse que não são todos de nós. Versículo 20, e vós tende a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Cristo Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também
permanecereis no Filho e no Pai. E esta, versículo 25, é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Olha só, irmãos, olha a visão do apóstolo Paulo. Filhinhos, carinhosamente. Irmãos, carinhosamente, ele introduz a igreja, as pessoas, os crentes daquela época, nesta visão ampliada que ele teve a respeito dos acontecimentos daquele tempo, e que iriam ter reflexos nos acontecimentos desse tempo, mas ele avisa, cuidado, preste atenção, seja inteligente. Daí o motivo para sustentar essa palavra, desse tema nesta noite. Nós precisamos estar mais protegidos em Deus. Precisamos proteger o nosso coração. Precisamos proteger a nossa mente, o nosso entendimento. Precisamos, irmãos, proteger a nossa fé, a nossa esperança. Precisamos proteger as nossas convicções, e as nossas convicções só podem ser protegidas em Deus. Daí o motivo da gente necessitar de nos achegar mais. Em todo tempo, vigiando, orando, buscando, aprendendo, pesquisando, enfim, irmãos, não estamos em tempo de deixar à disposição do adversário a nossa fé preciosa. Muito pelo contrário, agora em que a gente tem que se afirmar mesmo, porque o fim está próximo. Já é chegada a hora de Deus. A hora de Deus não é 24 horas. Não é tantas horas nossas, é a hora de Deus. A hora de Deus se aproxima e a gente tem que estar atento. Amém? A gente tem que estar ligado. Tempo de se proteger em Deus. Aí eu quero que você vá em 2 João. 2 João, só tem um capítulo. Aleluia. E aí diz assim no versículo 1. Glória a Deus. Presbítero, ou ancião, como está na sua versão, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Conhece o que, irmãos? A verdade. Quantos aqui conhecem a verdade? Aleluia. Glória a Deus. Conhece a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, presta atenção, irmãos, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Qual amor? Na verdade. Versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Olha aí, aviso, o mesmo apóstolo que falou filhinhos, ele estava conversando agora com uma senhora.
Não vamos entrar no mérito de quem era a senhora. A senhora é a igreja. Amém? E disso, irmãos, há um parecer aqui que a forma mais perfeita, convicta de amor entre nós é a verdade. É como se eu dissesse: Brito, se tu ama a verdade, tu me ama. Se você está na mesma verdade que eu, que é Cristo, tu me ama. E assim é. Irmãos, o que nos torna irmãos é a verdade, é a palavra. É por isso que nenhum de nós pode se desviar dessa palavra, dessa verdade. Amém? E por falar em verdade, quantos aqui sabem o credo dos apóstolos? Porque ali é cheio de verdades. A verdade, irmão, está estabelecida na confissão que fazemos, quando somos exigidos na nossa fé, na nossa esperança e na nossa convicção, que precisam ser protegidas em Deus. Irmãos, estamos vivendo um dia em que os projetos se levantam para destruir em nós o que já foi construído. Em dias, em anos, em épocas. Voltando a dizer, a nossa fé, a nossa esperança, as nossas convicções, a verdade que a gente se firma nela para continuar, há um projeto para destruir isso. Quem? O destruidor que já está destruído, ele tem essa intenção. Daí, irmãos, criar movimentos, criar monumentos, estabelecer regras, mudar as leis, mudar as constituições de um país ou de países, apenas para se levantarem como um anticristo, tendo o apoio dos falsos profetas, que muitas vezes são os falsos crentes que dão lugar ao inimigo para se tornar um falso profeta. Você está aí? Glória a Deus, glórias a Deus. Então vamos às considerações finais. Primeiro, os falsos profetas são gerados no coração dos incrédulos, mas não anulam, presta atenção, os falsos profetas são gerados no coração dos incrédulos, mas não anulam a verdade das Escrituras. Não anulam. Não anulam. Irmãos, tudo que está escrito vai acontecer, mas nada que possa mudar o poder dessa palavra em nós. Nada, absolutamente nada. Nem tronos, nem demônios, nem invenções, criações, ideologias, nada, absolutamente nada. É de fato como está escrito: nada poderá nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada pode. Mas tem uma coisa que pode. Se a gente deixar ou permitir que nos tire a liberdade de servir a Cristo. Atrai a nossa atenção para o outro lado. Nos confunda a nossa mente. Faça o nosso coração bater por tantas outras coisas, por coisas falsas, com aparência de verdade. Isso pode nos separar do amor eterno de Cristo. Amém? Aleluia. Os falsos profetas preparam o caminho para o anticristo, mas não anula Cristo, a verdade, a vida e o caminho para Deus. O caminho para Deus, irmãos, é perfeito. É por isso que a gente não pode se desviar dele. É por isso que a gente tem que se achegar a Deus, se aperfeiçoar em Deus, melhorar em Deus, enfim, se ajustar em Deus, para que a gente tenha a garantia de salvação. Glória a Deus. Tempo de se guardar em Deus, porque o inimigo nunca irá tirar
o nosso entendimento, mas ele pode cegar o nosso entendimento. Irmãos, é como se a gente estivesse dizendo que ele vai preparar de um modo a sua mentira, que faça com que muitos de nós acreditem que é verdade. Não podemos tirar a nossa atenção de Deus, das coisas de Deus. Não podemos nos deixar levar por essas coisas. Nós precisamos buscar ao Senhor para nos proteger nele. Amém? Então, irmãos, não é possível destruir o nosso entendimento. Não, mas pode cegá-lo. Pode, pastor? Pode. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, abra comigo, por favor, está escrito assim, 2 Coríntios, Atos, Romanos, Coríntios e Gálatas. Se você achou Gálatas, é antes. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha aí, vou repetir. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, por que repetimos e falamos sobre a questão da cegueira do entendimento? Nós lidamos hoje com pessoas dentro da igreja que parece que ela nunca foi crente. Nós vemos, ouvimos ou sabemos de noticiário, de comportamento, de reações, de situações em que muitos cristãos se envolveram, que parece que elas nunca foram cristãs. Entendimento cego. Porque o Deus desse século faz isso. Faz isso e a Bíblia diz que, se possível, enganarão até os escolhidos. Não tem como se desviar disso, irmãos. O que a gente tem que fazer é se proteger em Deus, é se guardar. É isso que a gente tem que fazer. Não nos resta nada mais além de buscar ao Senhor enquanto a gente pode achar, de se achegar a Ele cada vez mais, de se negar, irmãos, a se deixar ser distraído pelas coisas, porque se a gente se deixar ser distraído pelas coisas, a gente vai ser destruído com o anticristo. Está firme? O inimigo nunca irá te impedir de conhecer a verdade, só que do modo dele. Do modo dele é mentira, é engano. Porque voltamos a dizer, do modo dele vai enganar até os escolhidos, vai enganar os melhores pregadores, se possível até os maiores teólogos, doutores. Diga glória a Deus. Vou me proteger em Deus. Precisamos nos proteger em Deus. Só há um modo de não ser enganado: andar no temor de Deus e ser ensinado por Deus todos os dias. Daí perguntar, qual tem sido o nosso nível de intimidade, de comunhão, de ligação com Deus? Quanto tempo a gente se dedica a Deus
que possa compensar com muito mais afinco, muito mais valor, o tanto que a gente às vezes se dedica para o outro lado, se dedica a nós mesmos. Irmãos, nós precisamos abrir mão das nossas ocupações desnecessárias e nos ocupar mais em Deus. Amém? Tempo de se proteger em Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Feche os seus olhos. Com a sua cabeça nessa hora. Deus, sabemos que os dias são difíceis. Até porque, meu Pai, o Senhor Jesus disse que Senhor, que no mundo teríamos aflições. Passaríamos, ó Deus, por muitas provas. Enfrentaríamos muitas dificuldades. Afora, ó Deus, os muitos outros acontecimentos, doenças, corrupção, violência, Deus, mentiras, desrespeito, Deus, homens incontinentes, idólatras, roubadores, mentirosos, Deus. Mas nós estamos aqui, Senhor. A igreja está na terra. Senhor, se a gente soubesse, ou pudesse, Deus, Senhor, nos valer de uma força tal, para prevalecer, meu Deus, certamente, meu Pai, te buscaríamos mais, Deus, nos entregaríamos mais ao Senhor, colocaríamos, ó Deus, a nossa vida à disposição do tempo que o Senhor tem para nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, se a gente soubesse, Deus, Senhor, dimensionar o grau de dificuldade que há nesse mundo, o tanto que Ele, Senhor, ó Deus, nos perturba, Deus, o tanto que Ele nos incomoda nesses dias, Deus, se a gente soubesse, a gente buscaria mais ao Senhor, estaríamos mais perto de Ti, correríamos, ó Deus, para os Seus braços, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, buscaríamos mais a Sua face, Senhor, nos valeríamos mais e muito mais do Teu amor, do Teu favor, buscaríamos mais, meu Deus, o Teu perdão, Senhor, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, se a gente soubesse, Deus, Senhor, daquilo que o inimigo, meu Deus, está propondo para nós, Senhor, mentiras com aparência de verdade, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, se nós soubéssemos a dimensão disso, Senhor, nós correríamos para os Teus braços, estaríamos aos Teus pés, Senhor, buscando a Tua face, buscando aprender, meu Pai, Senhor, com certeza, meu Deus, a gente leria mais a Bíblia, Senhor, buscaríamos mais entender, meu Pai, aquilo que a gente precisa, Senhor, para os dias difíceis que a gente vive. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos nesse tempo, nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes as nossas fragilidades, Senhor, nos impele, meu Deus, Senhor, para uma distração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quanto mais a gente fica distraído, meu Deus, com aquilo que, Senhor, o falso profeta, Senhor, o anticristo, meu Pai, projeta, planeja, Senhor, mais a gente se afasta do Senhor. Senhor, nos ajuda, Deus, porque, Deus, se um dia a gente colocar o pé no laço do passarinheiro, terá sido escolha nossa e não plano do Senhor para nós, muito pelo contrário, a Tua vontade, Deus, é que a gente cresça. A Sua vontade, Deus, é que a gente se achegue. Senhor, a vontade do Senhor é que nenhum de nós se perca. Sim, meu Deus, então te pedimos, Pai,
nos ajuda a vigiar nesse tempo, nos ajuda, Senhor, a fazer escolhas equilibradas, Senhor, debaixo de um discernimento, de uma sabedoria tal, Senhor, que possa vir só do Senhor, meu Deus. Senhor, não nos deixe enganados, meu Deus. Senhor, nos ajuda a discernir, porque disse a tua palavra que, se possível for, o inimigo, Senhor, fará proezas, Senhor, fará sinais, anunciará coisas que, se possível, Senhor, vão enganar até os escolhidos. Nos ajuda, porque a dificuldade, Senhor, Deus, é intensa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mas nós temos o Senhor. Temos o Senhor para nos ajudar. Temos o Senhor para nos aconselhar, temos o Senhor para nos sustentar, Senhor, nos ajudar, meu Pai, Senhor, nas nossas responsabilidades com a nossa própria vida, com a nossa fé, com as nossas convicções. Só o Senhor. Estamos aqui nesta noite, Deus, e queremos valer, meu Pai, com a nossa mente, com o nosso coração, fazer valer, meu Pai, a tua proteção, Senhor, que o Senhor tem para nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus, incomparável e insubstituível amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações sempre eternas do Espírito Santo, seja sobre a vida de cada um de nós, nesse tempo, onde precisamos buscar ao Senhor. Vá em paz, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém? Glória a Deus.